Queridos alunos da terceira série, nós vamos continuar trabalhando as nossas aulas de literatura, continuando com as análises de texto. Nós vamos trabalhar dessa vez agora um texto do autor Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira é um autor conceptista barroco que, na verdade, traz vários sermões, porque a caracterização dele é mais voltada para um aspecto de prosa. É conhecido como autor de sermões polêmicos, é um autor que defende posições favoráveis às pessoas, às minorias, por exemplo, na época eram os índios, e ele foi condenado à prisão pela Inquisição, porque na verdade ele confrontava com alguns princípios que a igreja pré-estabelecia naquele período. Então ele fora também nesse período condenado à prisão por defender essas minorias, esses povos que são considerados minorias. Ele foi responsável pelo desenvolvimento do aspecto prosaico no período do Barroco e vamos chamar assim de versão ou água, a gente pode até chamar água, uma das vertentes do Barroco, que tem a vertente conceptista e tem a vertente cultista. No caso de Padre Antônio Vieira, a vertente dele é conceptista, certo? Vamos analisar o texto aqui, que é um sermão, que diz assim, é o sermão da quarta-feira de cinzas. Descobriu a sabedoria de Salomão dois espelhos recíprocos, que podemos chamar do tempo, em que se vê facilmente o que foi e o que há de ser. Que est fuite, ipsum quando futuro est, quidis est quando facto est, ipsum quod faciunder est, que é o que foi. A gente observa aqui que é em latim algumas dessas expressões e logo tem a tradução à frente. Aquilo mesmo que foi, pondo estes dois espelhos, um defronte do outro, e assim como os raios do ocaso ferem o oriente e os do oriente o ocaso, assim por reverberação natural e recíproca, achareis que no espelho do passado se vê o que há de ser, e no futuro o que se foi. Se quereis ver o futuro, lede as histórias e olhai para o passado. Se quereis ver o passado, lede as profecias e olhai para o futuro. E quem quiser ver o presente, para onde há de olhar? Não o disse Salomão, mas eu direi. Digo que olhe juntamente para um e para outro espelho. Olhai para o passado e para o futuro, e vereis o presente. A razão ou consequência é manifesta. Se no passado se vê o futuro e no futuro se vê o passado, segue-se que no passado e no futuro se vê o presente. Porque o presente é o futuro do passado e o mesmo presente é o passado do futuro. Ele usa mais algumas expressões latinas aqui e lá à frente ele traduz. Vede bem nestes dois espelhos do tempo e conhecer-te-ás, e se a verdade deste desengano tem lugar nas pedras, quanto mais nos homens. No passado foste pó, no futuro hás de ser pó, logo no presente és pó. Então esse é o sermão de Padre Antônio Vieira, um sermão que é constantemente entremeado por perguntas, por questionamentos, por interrogações, certo? Então, dentro de todo o texto, nós observamos as interrogações que Padre Antônio Vieira retoma em aspecto de retórica no próprio texto e o objetivo, qual é o objetivo principal de Antônio Vieira, Padre Antônio Vieira, nessas interrogações, o que é que ele quer trazer nesse aspecto retórico? É que se retome, que conduza as suas ideias em um processo de retomada para que, na verdade, se continue, dê continuidade a essa retórica para reafirmar o que ele diz. Então, é mais um dos sermões de Padre Antônio Vieira. Os sermões dele são trabalhados sempre nessa linguagem de questionamento, de interrogações, de interpolações, certo? Então, no caso desse texto aqui, diz assim, tendo em vista o gênero textual a que pertence o excerto, explique por que está presente nele a função conativa. O que é mesmo a função conativa?
é a função da linguagem que diz respeito a expressões como vocativos dentro do próprio texto, essa retomada em apóstrofes, certo? Um chamativo, algo que na verdade chama atenção, um vocativo, uma expressão exclamativa. E também no conativo nós temos a outra questão voltada para o aspecto de questionamentos, certo? Então nessa função nós temos alguns imperativos também, algumas ordens, algumas determinações. Então é isso que a gente percebe dentro desse texto aqui, que traz essa função conativa da linguagem. Onde que a gente percebe isso aí? Quando ele faz a invocação a quem recebe a mensagem com a intenção de fazer retomar algum tipo de atitude. Dessa forma é comum que ele apareça em um sermão, pois esse gênero tem como objetivo trazer um tipo de persuasão, de convencimento, de forma persuasiva a quem está recebendo o texto, ao destinatário do texto, certo? Essa função pode ser percebida quando ele diz assim: faça isso, olhai aquilo, lede aquilo, faça aquilo outro. Então, dentro do próprio texto, ele emprega essas marcas que são consideradas marcas conativas dentro do texto de Antônio Vieira. O paradoxo é uma figura de linguagem típica, não apenas do barroco, mas assim, nós percebemos que no barroco existem várias figuras de linguagem, dentre elas os paradoxos e as antíteses são bem evidentes e não são diferentes dentro dos sermões de Padre Antônio Vieira. Onde é que dentro do texto existe um paradoxo. Ele diz assim, ó, lá no texto ele diz: se quereis ver bem o futuro, lede as histórias e olhai para o passado. Se quereis ver o passado, lede as profecias e olhai para o futuro. Então, aqui percebe essa contraposição, essa oposição de ideias, certo? Então, nessa oposição de ideias, nós chamamos de aspecto paradoxal, certo? Explique como o paradoxo apontado na questão anterior foi construído. Em seguida, desconstrua o aparente contrassenso, explicitando seu sentido lógico, já que esse aparente paradoxo se baseia na Bíblia, quando ele diz assim, ó, sois pó e em pó vos revertereis, ou seja, sois pó e para o pó irás tornar, certo? Então, aqui nós observamos a análise de 2 pontos. Ler história para saber o futuro é um dos tipos de análise. E ler profecias para saber o passado. É isso que o autor coloca. O raciocínio convencional pediria que no primeiro caso se deveria ler profecia e no segundo, história. Então, é um aspecto meio contraditório. Então, para reverter essa situação, o sermão de quarta-feira de cinza defende que o homem é pó e voltará para o pó, ou seja, para a condição original que ele veio, certo? Traria nesse sentido aí a interpretação e a explicação desse aspecto paradoxal que Padre Antônio Vieira expressa no seu sermão. Como o emprego do paradoxo presente no excerto permite a manifestação do jogo entre a solicitação do raciocínio do ouvinte, isto é, o empenho e desempenho, a explicação do texto bíblico tão comum aos sermões de Vieira. Na verdade, ele utiliza esses tipos de expressões paradoxais para trazer um raciocínio, às vezes até um pouco, vamos chamar assim, grotesco, até absurdo, certo? Nós vemos isso em um texto que ele trabalha a respeito das bem-aventuranças, a respeito de se ser o sal da terra e a luz do mundo, se o sal for insípido, com que se há de salgar? E que sal é esse? Qual é o papel do sal? É manter para que não haja putrefação, não haja algo que venha deteriorar alguma coisa, a função do sal. Então ele compara com as pessoas que estão aqui. Se não é capaz de deter a corrupção, ou pelo menos de contribuir para que essa corrupção seja amenizada, então qual é o nosso papel aqui? Então ele faz essa comparação com o sermão bíblico.
E é comum, dentro dos sermões de Padre Antônio Vieira, vermos esse aspecto conceptista e paradoxal dentro das obras dele, certo? Explique o desengano a que se refere Vieira em seu sermão. Olha, quando ele diz assim, o ato de fazer com que alguém tome consciência de um erro é um aspecto de desengano. É isso que ele coloca lá. Quando ele diz assim no texto, tal desengano dá-se pela necessidade da conscientização de que a vida e os valores terrenos ligados a ela são insignificantes e inúteis, já que o homem na condição de pó, ele é mortal. O desengano da vida material é uma constante na retórica da linguagem barroca, não só na visão de Padre Antônio Vieira, mas também de outros autores do barroco. Como o texto serve para comprovar o tema das vaidades, que ele chama de vanitas na linguagem latina, tão caro ao universo de valores do barroco. No caso, as vaidades aí devem ser compreendidas como preocupação com uma boa aparência, usada no contexto barroco em sentido mais amplo, ligando-se, portanto, a todos os ideais, inclusive a beleza. No barroco há essa preocupação com a questão da beleza, principalmente na arte barroca, é bem notória essa preocupação com a questão da beleza. Liga-se, então, a todos os ideais, dá atenção por serem mundanos, sejam coisas, digamos, inúteis, vãs, passageiras, efêmeras. É isso aqui que ele caracteriza, certo? Assim, o sermão da quarta-feira de cinza desenvolve o tema das vaidades, o apego que o homem tem com algo que é presente, é momentâneo, certo? Então, esse apego com o presente traduz-se em vanitas, ou seja, em vaidades, na visão de Padre Antônio Vieira, ok? Há mais um textinho aqui que dá para se trabalhar rapidamente, para concluirmos essa aula. São 2 textos para responder a questão de número 9, a 8 e 9. Então, porque o maior bem do pó que somos é o pó que havemos de ser. E o outro texto já diz assim. Ágria era sacerdotisa da deusa Juno, e como na mesma hora em que havia de fazer o sacrifício, tardassem os cavalos que acostumavam levar em carroça, 2 filhos que tinham chamados Biton e Cleobis se meteram no lugar dos cavalos e com tanta força e pressa tiraram a carroça, que em nenhum momento de tempo faltou à mãe a pontualidade do sacrifício. Foi tão admirado e estimado este ato verdadeiramente heróico de piedade para com a mãe e de religião para com a deusa, que deu confiança à Ágria para pedir a Juno em prêmio dela que desse àqueles seus 2 filhos não menos que a melhor coisa que os deuses nesta vida podiam dar aos homens. Concedeu a deusa, como tão bem servida, o que a mãe pedia. E qual seria o despacho da petição? No mesmo ponto caíram mortos diante dos seus olhos os mesmos filhos, confirmando a falsa deidade com verdadeiro. Deidade seria advindo de alguma divindade, de Deus, né? Então, seria o despacho dessa petição, confirmando essa falsa deidade com o verdadeiro documento que entre os bens e felicidades naturais que o homem pode suceder na vida, o maior e o mais seguro é a morte, ou seja, o bem mais seguro que o homem pode, na verdade, suceder à vida é a morte. Então, nesses 2 trechinhos aqui, do sermão de quarta-feira de cinza de Padre Antônio Vieira, a intenção do Padre Antônio Vieira aqui neste episódio, retirado da cultura clássica, é mostrar a validade da argumentação em defesa da morte, ou seja, reafirmar a validade desse tipo argumentativo em defesa da morte. Então, como que se pode justificar? Quando ele diz, o terceiro do qual foram extraídos os trechos em análise tem como tese a ideia de que a morte é superior à vida. Então, o argumento que ele utiliza para reforçar essa ideia é de que a morte supera a vida, porque após a vida vem a morte, segue-se a morte. Então, ela acaba superando, pois afasta o homem das dificuldades da existência, do pecado, da instabilidade, dos bens, da fortuna, da vaidade, da saúde. Então, é isso que o autor coloca.
É o sentido que ele traz. Após a vida, segue-se a morte, certo? Então, a gente conclui aqui essa